Amém? Bom dia a todos. É um privilégio poder servir a casa de Deus e poder estar aqui. Eu estava ali no meu lugar e lembrando que eu cheguei nessa casa com 19 anos, arrebentada pelo pecado. Eu e o Paulo éramos amigos na ocasião e recebemos, Jesus se revelou a nós, o Espírito Santo revelou Jesus a nós. Eu lembro que quando eu vim para frente, através da oração do pastor Arno, e eu lembro até que quando ele falou, põe a mão no coração e ore assim, repita comigo. E eu estava lá no meu lugar, não vou chorar, não vou chorar. Eu já estava em prantos. E eu vim para frente, ficou evidente a minha condição de pecadora, de separada de Deus, do quanto eu estava distante, do quanto eu estava longe. Mas Ele me amou, me acolheu, me abraçou. Voltando para o meu lugar, tive o privilégio de ver o Paulo também, entregando a vida dele para Jesus. Aí eu decidi namorar com ele, claro, E casamos nessa casa. Tive a Isabela nessa casa, apresentei ao Senhor nessa casa. O Israel, apresentei ao Senhor nessa casa. Tenho 2 filhos que almejam servir essa casa. É um privilégio. É um privilégio fazer parte de tudo isso. Isso me leva ao texto que diz, aquele que é capaz, Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, a Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória na igreja. Tem um lugar que a gente pode se reunir como assembleia, como povo santo de Deus, nos reunirmos, nos edificarmos e darmos a glória a Ele. Por isso que eu estou, e a gente vem para o culto para dar a glória a Ele. Amém? Em Salmos, também 29, 9, ele fala que gritem ao Senhor glórias a Ele. Então, eu quero pedir para vocês, que a gente possa se levantar e dizer glória a Deus bem forte. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém? Aleluia! Esse é o nosso Deus, E como diz o Tom, uhul, Falei para o Paulo, meu Senhor, que desafio, Depois do Tom, todos esses dias, Palavras, edificantes, maravilhosas, e de repente, Senhor, e agora? Me capacite, Senhor. E vamos lá, então. Buscando em Deus, uma palavra que eu pudesse trazer hoje, me veio como que uma pergunta do Senhor, e o Senhor fez uma pergunta para mim assim: o que fazemos em tempo de crise? E eu fiquei com essa pergunta: o que fazemos em tempo de crise? E o tema da mensagem hoje é o sobrenatural de Deus para superar crises. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Reis, capítulo 19. E para entendermos um pouco melhor, eu fui pesquisar um pouco sobre o conceito, do que é crise. E crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante, vindo de um evento ou um acontecimento. Uma pessoa ela pode atravessar diversas crises. Crises são situações angustiantes, são dificuldades, problemas, adversidades, necessidades, provas, tribulações, provações. E podemos passar por várias crises, como crise na saúde,
crise de nervos, às vezes dá um descontrole emocional, né? Aquela crise de nervos. Crise de idade, chega lá 30, 40, 50. E aí você olha para trás e fala, puxa. Daí você olha para frente, puxa, e agora? Né? Crise de idade, crises sociais, alterações e mudanças que ameaçam nossa estrutura, crise econômica, política. Na psicologia, cadê o Marcos? Ixi, agora o Marcos depois vai, né? Se tiver errado, aí ele ajusta. Não, mas eu pesquisei que na psicologia, o conceito de crise é toda situação de mudança biológica, psicológica ou social, que exige de uma pessoa um esforço para manter o equilíbrio. A crise, ela é vista como uma ocasião de crescimento. A crise, quando eu tenho, a crise, ela conduz a esse crescimento quando eu tenho a capacidade de reagir de uma forma correta. A crise, ela é muito importante, quando nós temos a crise, é muito importante a minha atitude, o meu comportamento durante esse período. E olhando no texto bíblico e buscando em Deus, começou a me lembrar de várias situações de pessoas na Bíblia, na história, né, que passaram por crises. E me veio o texto de 1 Reis, capítulo 19, que é uma situação a qual Elias vive. Elias é um profeta, ele foi usado, né, por Deus, ele profetizou em Israel durante o período de reinado do rei Acabe. E segue o texto, nós iremos ler do capítulo 1 ao 15. Desculpa, o capítulo é 19 e o versículo é do 1 ao 15. Obrigada. E segue lá, vamos lá. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Pediu a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias, 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que
separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmurio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu novamente: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chega lá e unja Azael como rei de Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém? Amém. E quando eu me deparo aqui com Elias, eu vejo assim Elias numa situação de crise. Elias, ele é ameaçado por Jezabel. Jezabel diz: vou te matar. E Elias, mediante aquela situação, aquela dificuldade, aquele problema, aquela adversidade, Elias tem medo. E Elias, com medo, ele foge. Quando ele foge, ele deixa o servo dele, porque ele vai sozinho, ele deixa o servo dele e vai para o deserto. E ele chega ali debaixo de uma árvore, e a angústia, a dor de Elias é tão grande mediante aquela situação, que ele pede a morte ao Senhor. E ele fala: Senhor. E eu fico pensando, talvez porque ele deve ter pensado: puxa, eu enfrentei tudo isso e vou morrer à mão de Jezabel. Se for para partir, que seja pela mão do Senhor, não por Jezabel. Só que o que ele não sabia, que o Senhor não planejava a morte para ele, porque ele subiu aos céus. Mas ele não sabia, porque quando nós estamos na dor, quando nós estamos mediante a crise, nós só olhamos o nosso problema, nós só olhamos a nossa dor, nós não temos a capacidade de olhar além. E Elias, ele faz o quê? Ele deita e dorme. Olhando mais para frente, o anjo toca ele, fala: levanta, come. Elias olha, tem lá pãozinho, tem lá comidinha, come. Mas o que Elias faz? Volta a deitar-se, volta a dormir. E eu olhei isso daqui, e o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque nós temos atitudes muito parecidas com Elias, quando estamos em crise. Porque quando nós estamos em crise, em meio à adversidade, em meio a situações difíceis, situações a quais nós não entendemos o porquê, temos muitas perguntas e poucas respostas, e às vezes nenhuma delas, nós temos medo. Temos medo do que vai acontecer no futuro, temos medo do que vai acontecer no amanhã, temos medo das ameaças, das situações, temos medo.
E assim como Elias deixou o servo dele e partiu, às vezes a nossa tendência é caminhar sozinhos. Nós temos medo e nós nos isolamos no nosso próprio problema. Nós queremos ficar sós. Mas Elias aqui, ele também tem uma atitude que ele faz o que? Ele deita e dorme. Poderia ter pensado, puxa, Elias dormiu, deitou porque ele estava cansado da viagem. Mas não, porque depois que ele comeu, depois que ele bebeu, o que ele fez? Voltou a dormir de novo. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos diante da crise, nós estamos diante das situações adversas, nós estamos diante do problema e muitas vezes nós queremos dormir. Nós queremos nos esconder. Nós queremos ficar deitado. Somos apáticos. Não reagimos. Caminhamos sozinhos e ficamos ali com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias crises, com as nossas próprias dificuldades. Mas o Senhor tem um anjo para nós. Um anjo que bate e fala: ei, levanta-te. Levanta-te. Saia dessa crise, saia dessa situação. A crise é uma fase, não é o fim. Ela é para o crescimento, não para a destruição. Saia, levanta-te, levanta-te, reaja, dê uma resposta ao Senhor. E o anjo vai lá, e o anjo nos sustenta. Ele alimenta Elias, e eu fico a pensar do que nós nos alimentamos quando estamos em crise. A gente quer se distrair, vamos para um Netflix, vamos maratonar uma série. Eu preciso de distração. Eu não tenho resposta mesmo, então ficamos deitados, apáticos, ocupando o nosso tempo com outras coisas. Do que nós temos nos alimentado? E nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar daquilo que vem do altar. Nós precisamos nos alimentar da voz do Espírito Santo ecoando dentro de nós, gritando dentro de nós. Nós precisamos disso, nos alimentar disso. E eu conheci uma senhora, eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora, e ela passou por uma perda muito forte na vida dela. Ela perdeu a mãe. E eu estava a conversar com ela e ela falou assim: olha, eu perdi minha mãe, perdi a razão da minha vida, e eu durmo. Porque quando eu durmo eu me encontro com ela. E aí eu estou bem. Fugir da realidade. Não enfrentar a dor, não enfrentar a adversidade, não enfrentar as situações. E nisso, sua casa negligenciada, seu casamento negligenciado, sua família negligenciada, seus filhos negligenciados, e ela dormindo, fugindo, se escondendo, não enfrentando a realidade. Mas nós precisamos despertar e levantarmos mediante quando nós estamos em crise. Quando nós passamos por situações adversas. E o anjo, né, ele toca ali Elias e ele fala: levanta-te. E na segunda vez que ele acorda Elias, que eu acho assim interessante, que ele fala que o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois sua viagem será muito longa. É como Elias não tivesse mais a opção de ficar deitado. Quando eu venho para o culto de manhã, eu geralmente bato lá na porta e falo para Isabela: Isabela, levanta que já deu a hora, tem que se arrumar e ir embora. Ela não tem opção de ficar em casa, não se cogita isso. Então eu só passo lá para lembrar assim: escuta, levanta, se arruma e vai.
E aqui é como o anjo dissesse para Elias assim, olha, coma, beba, levanta e vai. A jornada vai ser longa, vai. Você não tem opção de estar dessa forma apática. Vai, levanta. Eu não sei que problema você está passando, eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas tem uma palavra do Senhor para você. Levanta e vai, anda, caminha, responda ao Senhor, haja, não fique mais prostrado, parado. É tempo de dar resposta ao Senhor. E a resposta é: eis-me aqui. É buscar ao Senhor, é a face dele. Porque quando Elias ele é chamado, ele vai para o monte de Deus. E quando ele vai para o monte, ali ele fica. E passa o vento, mas o Senhor não está ali. E passa o terremoto, o Senhor não está ali. E passa o fogo, o Senhor não está ali. Mas vem uma brisa suave e o Senhor está ali. E é na presença dEle. É na presença dEle. Quando a gente fala, alma, se aquieta. Shhh, porque eu preciso ouvir o meu Senhor. Não é se ocupando com aquilo que o mundo oferece, as séries, o dormir, é na presença dEle. E às vezes tudo que a gente precisa é apenas uma palavra que nos tira da morte. Mas não é qualquer palavra, é a dEle. Às vezes a gente só precisa de um sim dEle. E isso faz toda a diferença. Às vezes é só uma palavra. Mas não é qualquer. É a dele. E ela é poderosa. Elias, o Senhor ele faz uma pergunta para Elias e ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu fico pensando, será que ele não sabia? Que o anjo alimenta, fala levante, que a tua jornada vai ser grande, e ele segue. Mas talvez o Senhor queria ouvir a resposta dele. E ele fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora tentam me matar. Eu fico imaginando tamanha dor de Elias. Porque ele era zeloso. Ele era zeloso pelo Senhor. Ele era zeloso. E de repente, ele se encontra com um povo que rejeita a aliança do Senhor e um povo que quebram os altares. Eu fico imaginando a dor de Elias, sendo tão zeloso, tão fiel, amando ao Senhor, e de repente, ele se depara com um povo que desprezam, rejeitam a sua aliança, quebram os seus altares e matam os seus profetas. E Elias, com dor, ele fala isso para o Senhor. E aí ele tem aquele momento no monte, passa vento, passa terremoto, passa fogo, passa o vento, a brisa. E o Senhor faz a segunda vez a mesma pergunta. Elias, ele fala, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias, talvez eu fico pensando, será que o Senhor esperava uma resposta, diferente? Mas Elias repete de novo aquilo. Mas é no capítulo 15 que eu vejo que o Senhor responde tudo aquilo
Tudo aquilo, todos os anseios de Elias, aquilo que Elias busca, o Senhor responde no capítulo 15. E no capítulo 15 eu vejo que o Senhor estabelece uma nova liderança. O Senhor traz estratégia para destruir o inimigo. E o Senhor traz uma visão diferente dos fatos para Elias. E ele diz assim: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Ele falou: chega lá e unja Azazel como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi. E ele fala: e unja Eliseu em teu lugar, para suceder a você como profeta. Então o Senhor, ele estabelece uma nova liderança. Ele fala: não, pera lá, isso aqui não. Então, vem aqui. Vou estabelecer uma nova liderança. Ele traz uma estratégia para destruir o inimigo. Porque aqui Elias, ele fala, né? Rejeito a tua aliança e quebram os teus altares. E ele fala assim: escuta, é o seguinte: aquele que escapar da espada desse, o outro matará. E aquele que escapar da espada do outro, o outro matará. Ou seja, um povo fiel que adore somente um único Deus. Mas, no último versículo, ele fala: no entanto, e também. Tem uma versão que fala: e também. Eu fiquei pensando: vai ungir mais alguém, né? Aí ele fala: não. Ele fala assim: no entanto, e também, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram ante a Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Ele traz uma realidade diferente para Elias. Ele fala assim: escuta, Elias, você não está vendo as coisas como eu estou vendo. Porque enquanto você acha que está só, eu reservei 7.000 que não se dobraram, que não adoraram a Baal, que não beijaram a Baal. E o Senhor, ele traz aqui uma visão diferente. Uma visão diferente dos fatos. E muitas vezes na dor, na crise, nós estamos assim, nós nos achamos sozinhos. Não tem ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou vivendo, ninguém sabe o que eu estou passando. E na verdade, quando nós buscamos a face do Senhor e quando nós nos colocamos diante da presença dEle, Ele traz uma visão diferente dos fatos. Ele traz a verdade que nos é oculta. E Ele traz aquilo que nos falta para que a gente possa continuar. Passamos por crises. Faz parte da nossa história, da nossa vida. Enfrentaremos situações difíceis, enfrentaremos crises, enfrentaremos adversidades, enfrentaremos muitas dificuldades, mas nós não estamos sozinhos. Mas o Senhor dos Exércitos é conosco. Ele nos sustenta. Quando buscamos a face dEle, nós temos direção, nós temos resposta, nós temos respaldo, nós temos o amor dEle, nós temos Ele nos conduzindo e Ele nos leva a caminhar, a trilhar um caminho de vitória, dia após dia. Amém? E o que dizer? E quando a gente olha para a Bíblia, então nós passamos e passaremos por crises e precisamos dar uma resposta para o Senhor. Não dá para fugir. Não dá para deixar se escravizar pelo medo. Não dá para ficarmos apáticos, dormindo. Não dá para parar. Não dá para se isolar. A gente tem que continuar a caminhada. Nós temos que combater o bom combate da fé. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé e saber que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Existiram situações na minha vida, eu não tinha respostas. Situações angustiantes. Mas eu levantava toda manhã e eu declarava a soberania de Deus. Vinha aquela coisa assim: tá, mas isso. Eu falava: Deus é soberano. Ah, mas olha só a sua situação com que você está aí. Eu falava: Deus é soberano.
Ah, mas eu não sei. Deus é soberano, Deus é soberano. Ele está no controle, Ele governa, Ele é Senhor. Amém? E olhando para a Bíblia, olhando, né, Deus começou a me trazer à memória tantos outros personagens que nos inspiram, que nos leva a esse crescimento. O que dizer, né, de Abraão e Sara? Promessa do filho. Ainda, né, o corpo, né, na velhice. E o Senhor dá uma promessa, você vai gerar. Você vai gerar Isaac. O tempo passa. Cadê a criança? Crise. Senhor, o Senhor prometeu, mas não está acontecendo. E agora o que eu faço? Creia. Creia. Né? E Abraão creu e foi imputado, foi dado por justiça. Abraão creu. Sara tem uma situação, né, que ele fala lá, né, que Sara, né, chegaram uns anjos, né, e falaram, Sara vai conceber e tudo, e ela riu-se no seu coração, tipo, tá bom, né? Pensa. E quando Isaac vem, e o Senhor fala assim, agora, sacrifica ele a mim. E tá lá, e vamos, né, e sobe. Mas, Senhor, tem a lenha, tem isso, tem aquilo, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. E o que dizer de Moisés? Na sarça ardente, o Senhor fala com ele, fala, olha, o grito de socorro do povo chegou aos meus ouvidos. E você, Moisés, vai libertá-lo. Eu? Eu? Não, eu não, Senhor. Eu não sei falar. E o que acontece? Ele fala, é você. Arão vai te ajudar, é você. E no que dizer quando o povo sai do Egito e está indo em direção do mar, e daí de repente ele olha o povo para cá, aí ele olha para trás, as carruagens dos egípcios, e ele fica, vou orar ao Senhor, e o Senhor fala, não, porque está orando a mim. Pede para que o povo marche, use o cajado, vai à frente. Imagine. Quantas situações nós estamos assim, problema aqui, Senhor, o que eu faço, o que eu faço? Vai. Reaja, dê uma resposta. E o que pensar de Jonas? E o que pensar de Esther? O que pensar de Daniel? O que pensar de José, traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso no Egito? Momentos de crise, problemas, adversidades, mas o coração em Deus. Pedro que é preso, Herodes, né, quer matá-lo, já tinha matado Tiago, a igreja começa a interceder e orar fervorosamente, e o anjo vai lá e liberta ele. Ana, o que dizer de Ana? Sempre tem uma penina na nossa vida. Eu tenho, você não tem, né? Porque Penina tinha filhos, Ana não tinha. Mas Penina fazia questão de dizer assim, e aí? Eu tenho, ó, você não. E aquilo doía em Ana. E ela subia para adorar o Senhor. E ela chegou um momento que ela chorou, o coração tamanho angústia. Ela chorou de forma desesperada diante de Deus, angustiada. A tal ponto que ele olha e fala assim, essa mulher está embriagada já cedo. Como assim? Isso é hora de você estar embriagada, mulher? E ela fala, não estou embriagada não. Eu estou profundamente atribulada. E ele falou assim, que o Senhor conceda o que você pediu. E ela tinha pedido um filho, Samuel. E o Senhor concedeu. E ela falou assim, se o Senhor me der,
eu devolvo para ti. Mas o que dizer do nosso maior exemplo? Jesus. Mateus 26, 38, Jesus diz em Getsemane, ele diz: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Versículo 39. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, se não, que seja feito, contudo seja feita a tua vontade. E muitas vezes não estamos isentos de crises, não estamos isentos de problemas, não estamos isentos de dificuldades, mas que tenhamos uma postura como Jesus. Que seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus cumpriu com a vontade do Pai. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu, ressuscitou. Deixou com ele o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, hoje, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. E esse Espírito que habita em mim e habita em você, é o que nos faz caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, porque nós sabemos o Deus em quem cremos. Esse Espírito, ainda existe um versículo que fala: se Ele habita em vós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito está em mim, esse Espírito está em você. Não há problemas, não há dificuldades, não há crises que possam ser maior do que as suas promessas, porque quando Ele diz, se cumpre, e quando Ele fala, é a verdade, e a verdade nós vamos viver todos os dias na presença dEle. Amém? Então que a gente tenha isso no coração. Eu tenho trabalhado isso nos meus filhos. Às vezes a Isabela vem com algumas situações. Ah, mãe, mas eu falo assim: Isabela, se prepare. Se prepare. É oposição mesmo. É uma batalha todos os dias. Mas você tem a promessa. E ela diz que você já venceu ela. Não dá para chorar. Não dá para sentar e ficar se lamentando por quê. É tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé e caminhar. E de glória em glória. Amém? Vou pedir para a equipe do louvor então subir para eu poder já finalizar.